Olá, galera, eu sou Dona Onça, né? Estamos aqui com mais um programa, né? E nós vamos falar sobre um tema que às vezes você está passando aí dentro da sua casa. Às vezes você conhece pessoas que estão passando por esse problema. E o tema de hoje é sobre vício. Sabe, essa pessoa que vai vir dar essa entrevista, essa pessoa passou por várias coisas, mas ela venceu. Ela conheceu o seu Jesus bem grandão, e ela venceu. Se você quer vencer também, não deixe de assistir esse vídeo, tá? Vamos conhecer a nossa convidada? A nossa convidada de hoje é a Nathalie. Vem pra cá, Nathalie. Olá, boa tarde. E aí, amiga? Vamos Tudo sentar? bom? Pode sentar. E hoje no divã, né, da Onça, é a nossa convidada super especial. E vai ser um tema muito importante, um tema legal, né? Fica aí ligadinho, não perca esse vídeo aí não. Nathalie, muito obrigada, tá? Por você atender esse pedido, estar aqui. Eu sei que foi muita correria, muito difícil para você estar aqui, né? Mas a prova de Deus, você tá aqui, então muito obrigada. Eu creio que vai ser muito gostoso essa entrevista, tá bom? E vamos à nossa primeira pergunta. Nathalie, o que aconteceu na sua infância, o que te levou ao vício? Então, na verdade, a minha vida começou a se desandar quando eu tinha 6 anos de idade, né? Quando a minha mãe, ela foi embora e ela deixou eu e as minhas duas irmãs, né? Daí eu já tive uma responsabilidade, porque eu e minha irmã tínhamos que cuidar dela por ser a mais velha. E aquilo afetou muito a gente, né? Porque, pra ser bem realista, minha mãe nunca foi assim, minha mãe, mas era minha mãe. E aquilo acabou que afetou muito. Mas a gente, meu pai criou a gente da maneira dele. Meu pai também é viciado em bebida. Ele é alcoólico, ele diz que não, né? Porque ele não reconhece, mas ele é. E assim, mas ele nunca foi abusivo com a gente, nada disso, entendeu? Só que ele não tinha aquela responsabilidade de estar indo na escola para saber como que tava e participar da nossa criação mais profundo. Então, quando eu fiz os meus 13 anos de idade na escola, eu comecei a ir para outros lugares. Eu dizia que eu ia para a escola e não ia para a escola, eu ia bater perna com as minhas amigas, ia usar droga. E já fica uma dica para vocês, tá? Vou falar para vocês aqui que eu tive uma experiência. Você que de repente sai do teu estudo, em vez de você ir para a escola, como você diz para os seus pais, e vai para outro lugar, não faça isso, porque traz consequências graves e às vezes não tem volta, tá? É isso aí, fica a dica, tá? E assim, isso me afetou muito, porque até hoje em dia mesmo o estudo me faz muita falta, né? E assim, eu comecei a mentir só de não ir pra escola e ir pra outro lugar. Quando eu fui ver, a escola já não fazia mais parte da minha vida. Ah, você começou com... Você achava que era uma mentirinha, né? Isso. E levou a umas mentiras maiores. E aí, quando eu fui ver, o que eu fazia fora da escola se tornou melhor. Melhor, assim, pra mim, ao meu ver, né? E que eu só pude ver a consequência depois, porque a gente só tem amigos quando tá tudo bem. Quando tá tudo mal, os amigos somem. A verdade é essa. E aí eu comecei a conhecer uma amiga minha, que eu andava com ela, ela já era bem mais velha do que eu. E aí foi aonde eu conheci a cocaína. E você tinha quantos anos? Eu comecei a fumar cigarro, eu tinha 12 anos. E eu comecei a usar droga, eu tinha 13 anos. Foi quando eu comecei a... Assim, durante uns 3 meses eu usava por esporte. Eu achava que aquilo me acalmava e eu queria usar. E que não ia te viciar, Isso, né? que não iria me viciar. E os outros ficavam, Nathalie, tu já tá viciada. Eu não tô viciada nada, cara. Isso daqui é só pra me deixar tranquila. Todo viciado fala isso, né, Nathalie? Sim. Já tá viciada, fala, não, quando eu quiser parar, a hora que eu quiser parar, eu paro, não sei o que, não. Porque a gente acha no começo que se aquilo tá acalmando a gente, tá fazendo bem, então não tem por que eu deixar. Sendo que aquele bem que você pensa que só tá acabando com a sua vida aos poucos sem você saber. Porque o que te fazia bem acaba se tornando um vício. Todo vício é ruim. Pode ser não só vício de droga, mas qualquer outro vício é ruim, sabe?
E eu comecei a usar cocaína e quando eu fui ver, era só uma por dia. Daqui a pouco era 3, 4, 5. Quando eu fui ver, eu já estava enfurnada dentro de um lugar e eu só conseguia sair daquele lugar depois de 4, 5 dias. Nossa, já tá envolvida, né? Sim. Teve até um dia que eu fiquei tão assim na onda da cocaína, usando durante tantos dias que eu dormi com cigarro na mão. Me queimei, né? E graças a Deus e ao pai da minha filha não aconteceu coisa pior porque ele chegou a tempo. Né? Deus já estava cuidando ali, né? Deus já estava cuidando ali. Na verdade, quando eu ouço as pessoas dizer, você é escolhida desde o ventre da sua mãe, é verdade, viu? E assim, mas até então eu nunca tinha conhecido Jesus. As pessoas falavam pra mim, vamos pra igreja, Nathalie. Aí eu vou sim. E eu nunca ia, né? E quando eu marcava de ir, sempre acontecia alguma coisa, vai ter baile lá, não sei o que, e eu gostava de ir. E quando engraçado é que eu nunca fui da igreja, mas eu sempre ficava assim, ó, quando eu ia e fazia, e que eu deixava de ir pra igreja e usava, ia pro baile, no outro dia eu ficava assim, caraca, por que eu não fui pra igreja? Mas aí já tinha acontecido. Então, essa pergunta que a gente fazia, o que passa na cabeça de um viciado com relação à igreja, né? Você tá respondendo. Sim, assim, a gente quando a gente tá viciado naquilo que a gente tá a gente não consegue largar aquilo e a gente vai, as pessoas ficam assim, vai na igreja. Às vezes por um momento você começa a achar que a pessoa quer o teu bem, mas depois você começa a achar que a pessoa já tá te pressionando. Eu, por exemplo, era assim, já viu que eu falei que eu não quero, vai ficar me pressionando, me ensinando, falando pra me poder ir pra igreja, eu não quero ir pra igreja, pronto, acabou. E quando eu comecei a ir, sempre quando chegava na hora da apelação, eu ia embora. Eu não vou embora antes porque eu me chamar e eu não quero não. Porque eu pensava assim, pra mim estar na igreja, eu tenho que estar na igreja. Eu não posso fazer nada errado. Sendo que isso é um pensamento que a gente não tem que ter. Porque eu aprendi com o meu pastor José Sampaio que a igreja é um hospital. É verdade. E às vezes a gente tá com esse pensamento de que, se eu for para a igreja eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo, eu não vou poder fazer aquilo, sabe? E às vezes você tá assim, mas isso, o pastor vai querer me travar disso daqui. E quando na verdade não é isso. Eu quando eu cheguei lá na igreja, eu falava muito assim, pastor, se eu ficar fazendo isso daqui não vai dar certo na igreja. O pastor, minha filha, quem convence é o Espírito Santo. É isso aí. Então, assim, pra mim era muito difícil. Eu vou falar pra você, eu pensava que eu não ia conseguir sair do vício. Eu pensava assim, que eu não ia conseguir de jeito nenhum. Você não morava aqui, né? Não. Eu fui nascida e criada em Cabo Frio. E eu vim pra cá, eu tinha 15 anos. Eu vim pra cá porque eu fui jurada de morte. E quando eu cheguei aqui no Rio, eu já não usava mais a cocaína. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu saí da cocaína por quê? Eu engravidei da minha filha. Eu tinha 15 anos de idade. E um dia eu sentei e de repente na frente do espelho eu falei... Eu via muitas crianças nascendo assim, com problema por causa de droga. Elas já nascem viciadas. Isso. Né? E eu ficava falando que eu não queria que minha filha nascesse assim. E até os 4 meses eu continuei usando droga. Até que um dia eu decidi que não queria mais, peguei a cocaína, peguei tudo que eu tinha, joguei fora e larguei. Falei, eu não quero mais. E assim, consegui. Depois de 4 anos, eu consegui largar a cocaína. Só que depois que passou um tempo, eu comecei a ver que alguma coisa me fazia falta. E aí eu substituí a cocaína por outras drogas, pela loló, pela maconha. E sempre fumando cigarro. Assim, Nathalie, você tinha um vazio dentro de você que só quem completa esse vazio é Jesus Cristo, né? E Sim. você, de novo, foi para as drogas de novo. Tentando preencher esse vazio, que é uma coisa que não... Eu achava certo, que já... Eu ficava com aquele pensamento assim, a cocaína vai acabar comigo. A cocaína acabou comigo, mas a maconha não, a maconha me deixa tranquila. Então eu vou usar. Porque tá me fazendo bem, eu ficava calma, eu ficava de boa, ia à toa, entendeu? Era uma alegria momentânea. Momentânea, né? Porque depois que você deita a tua cabeça no travesseiro, e eu falo que isso acontece, quem usa droga sabe, e de você deitar a cabeça no travesseiro e você tá ali com todo mundo, um monte de gente, você rindo, brincando, e de repente você se vê sozinho. De repente você, cadê todo mundo? Acabou.
sabe? A droga, e no mundo do vício é assim, enquanto você tem, as pessoas estão com você, seus amigos estão com você. Acabou, tá cada um do seu lado, sabe? Mas, Nathalie, antes de você ter sua primeira filha, você não morava com seus pais, né? Sua mãe faleceu, né? Como você falou, morreu de câncer, né? Faleceu de câncer. De AIDS. De AIDS. E o seu pai é viciado e você tem mais irmãos, né? Com certeza. Vocês moraram aonde? Com quem? Então, a gente foi criado por ele. Porém, como eu aprontava muito, chegou uma época que os bandidos foram para poder me matar e ele teve a ideia de me mandar para abrigo. Aí eu fui pro abrigo, fiquei nesse abrigo, só que eu era muito doida. Ameacei a diretora de pegar ela, de tacar, abrir a cabeça dela com uma pedra, se ela não deixasse pular um muro. Aí ela foi, falou que não podia me segurar. Pode segurar. Aí eu fui por aí. Meu pai viu que eu saí, me botou num abrigo onde tinha segurança, tudo assim. Não podia passar se não fosse com alguém de lá. Aí eu fiquei lá durante um tempo, aí depois eu peguei e saí também, arrumei um jeito, fiquei com o cara. Isso que é aos 13 anos, né? Isso. Aí eu fui sair de lá de dentro, aí fui pra outro. Aí nesse outro que eu fui, a menina me ameaçou, porque dentro do abrigo, gente, eu falo pra vocês que nem todos, tá? Porque eu quando eu saí da maternidade com a minha filha, eu conheci um abrigo muito bom, vou chegar lá. Mas eu cheguei nesse abrigo, parecia uma cadeia. A menina falou pra mim que se eu dormisse, ela ia colocar cola na minha cabeça. Foi onde eu aprendi a brigar lá dentro. Aí eu fui caindo no pau com ela e tiveram que me transferir pra outro lugar. Que foi no outro abrigo que eu fiquei lá também. Até que, por fim, eles viram que o abrigo não estava adiantando, porque não me segurava e nem tirava meu vício. Aí começaram a investir no centro de recuperação. Aí foi quando eu engravidei da minha filha e vim pra cá e conheci o centro de recuperação daqui de Belfor Roxo. Aí fiquei um tempo lá, aí também quando me deu a louca também, que eu era assim, né? Me dava a louca, me dava vontade de usar. Eles lá também, a gente fala assim, quando tira vontade de usar, você chupa uma bala. Eu comia bala no jantar. Aí eu peguei e fui pra outro. Foi quando eu conheci o abrigo, o centro de recuperação de Campo Grande. Foi ali que eu conheci Jesus. Aí assim, só que eu conheci, mas fiquei um tempo lá, mas depois eu conheci o pai do meu filho lá dentro, fiquei com ele, caí com ele, e aí saí de lá. Voltei de novo. Só conheceu Jesus, mas não quis seguir Jesus, né, gente? Isso aí, só conheci. Aquele velho estado só ouvia falar. Mas o seu primeiro filho é a Ingrid ou o menino? É, a minha primeira filha é a Ingrid. Quando eu fui pro centro de recuperação, eu já estava com a minha filha. A Ingrid. E o pai dela? O pai dela, assim que eu descobri que estava grávida, eu descobri de manhã e foi preso à tarde. Meu Deus. E aquilo mexeu muito comigo, porque ele era... A gente quando é do mundo, a gente tem um amor bandido, né, gente? A gente acha que quando a gente encontra um bandido que dá uma proteção pra gente, a gente tá sendo bem cuidada, quando na verdade não é. Mas assim, Nathalie, você perdeu a virgindade, né? Com esse rapaz ou foi... Não. Com outra pessoa? Foi com outra pessoa. E esse menino que eu me perdi, inclusive, eu tive uma passagem da minha vida nessa parte que eu sofri muito, né? Porque eu me perdi com ele, eu morava numa facção e onde eu ia ver ele era outra facção. E aí, durante um período de uns 3 meses que a gente ficamos, era só amor. Me dava rosa, falava que me amava, me dava rosa mesmo, tá? Falava que me amava e tudo. Depois que eu me perdi com ele no dia, depois de uns 3, 4 dias, uma menina armou uma cilada pra mim, que também dizia ser minha amiga. E eles me juntaram numa casa e começaram a falar que ia me matar e me bateram. Eu tenho marca no meu corpo de queimado, daquele chinelo de Kenny. Me bateram com Kenny, me deram 5 socos no meu nariz, me deram paulada. Me fizeram andar numa favela só de calcinha, só com a roupa íntima. E eu me lembro que na última paulada que eles me deram eu desmaiei e só vi um homem chegando e me levou para o hospital. Aí quando eu cheguei lá eu tava com o meu olho inchado e eu tava toda machucada.
Aí eu peguei e eu botei na minha cabeça que eu ia entrar pra boca de fumo, porque aquilo tinha me revoltado e eu ia entrar pra boca de fumo só pra matar ela. E aí fiquei com aquilo na cabeça, até que um dia eu tava na praia, eu vi ela descosta, quando eu peguei a faca pra poder meter nas costas dela, que tinha um cara vendendo pizza brotinho, eu peguei a faca. Quando eu ia meter nas costas dela, que ela virou, ela tava grávida. Nossa. Aí eu não tive coragem. Aí naquele dia ali acabou, aquele momento passou. Mas assim, hoje em dia eu esqueci porque graças a Deus eu tenho Cristo, mas até um tempo atrás aquilo me machucava muito, né? Aí você depois teve a Ingrid, né? E você foi morar com ela no abrigo, né? Porque Sim. o pai foi preso. Não, na verdade não foi nem esse o motivo. O motivo foi porque assim que ele foi preso, eu comecei a me envolver com pessoas mais perigosas lá dentro. E até que um dia uma outra amizade armou uma cilada pra mim. E tinha um grupo de bandido assim, e tinha lá o famoso beco de deixar careca, né? E eles falaram que eu tinha 15 minutos pra entregar o telefone, senão eles iam me matar e eu ia me deixar careca. Que foi quando a minha avó me tirou de lá e me trouxe pro Rio de Janeiro. Mas que telefone? Uma menina que ela era viciada em crack, que inclusive eu experimentei o crack com ela pegou um telefone emprestado do cara e eu andava com ela pra cima e pra baixo. Ela vendeu o telefone do cara sem eu saber e o filho dele era o gerente da boca de fumo. E ele foi e falou, você vai ter que dar o telefone. E meu irmão desenrolou com ele e falou, não, a gente vai dar o dinheiro. Não quer o dinheiro não, a gente quer o telefone. E eu não sabia o que fazer, porque eu não sabia o que ela tinha feito com o telefone. E eu falando pra ela, dá o telefone, cara, dá o telefone. Aí ela, vou dar. Por fim ela sumiu no mundo, não sei nem mais dela. E eu fiquei lá. Aí eles falaram, tu tem 15 minutos, se não aparecer o telefone aqui, tu vai morrer. Foi quando eu vim pra cá. Assim, hoje em dia eu já voltei lá 2 vezes, graças a Deus tá tudo bem, porque Deus mudou isso. É isso aí. Né? Porque quando a gente vem pra Cristo, ele até cega os nossos inimigos, né? É verdade. E como foi a sua conversão da sua vida? A mudança assim, na sua vida? Então, a mudança na minha vida foi quando eu conheci a Cristo. De verdade. Porque eu já tinha conhecido lá, mas eu não estava atenta do que Deus queria fazer comigo, sabe? Eu não queria exercer o meu chamado. E as pessoas falavam, Deus tem um chamado muito grande na tua vida, Deus tem um ministério assim com você. Eu quero ficar na igreja assim, mas eu quero ficar na igreja porque eu, vou visitar dia de domingo e tá tudo certo. Crente do bingueiro, né? Só que aí também pra igreja. É, mais ou menos isso. E quando eu fiquei lá nesse pastor Marcelo, eu conheci até um pouco mais assim da Bíblia, porque a gente, no Centro de Recuperação, a gente era obrigado a gravar os livros da Bíblia para poder falar no café da manhã. Então esse Centro de Recuperação de pessoal era cristão? Esse último que você ficou? Esse último que eu fiquei era cristão. Sim. E nessa recuperação que eu fiquei, você tinha que gravar 5, tipo Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Josué. E falar de manhã. Se você não falasse de manhã, você tava no vento. O vento era ficar sem comer. Oh, meu Deus. Porque tinha gente que não gravava porque não queria, né? Eu era uma dessas. E aí eu fui e comecei a aprender um pouco mais. Porque eu acho que não é gravar. Aquilo se torna uma coisa religiosa. É você conhecer mesmo a fundo a Cristo, né? Isso. Mas eu acho também que era uma forma que eles tinham de vocês ler um pouco a Bíblia também. Eu creio também, né? A gente tinha que gravar toda quinta-feira, a gente tinha que falar a oração do Abacuque toda. Na hora do culto, ele falava pra gente falar a oração do Abacuque toda e tinha que gravar aquilo. Até hoje eu tenho mais ou menos a oração do Abacuque na minha cabeça. Pode mandar ela. Mais ou menos, tá, pastor? E a gente ia pra monte, aí eu comecei a fazer parte do grupo jovem e eu comecei a gostar. Quando eu não conhecia o grupo jovem, eu ficava assim, eu vou pra grupo pra quê? Pra eles ficar pegando no meu pé, não vou não. Eu falei, outra coisa, gente, igreja, eu quero saber da onde que os outros dizem que igreja tem graça. Graça é ficar assim no mundo, né, beber, porque quando a gente bebe, a gente acha que a alegria é só aquilo, e não é. Porque quando eu conheci o grupo jovem, cara, era uma coisa fora do comum. A gente cantava, a gente pulava, a gente dançava, a gente ia... Eu ouço falar, a gente gostava de ir pro monte, porque quando a gente chegava lá no monte, a gente começava a tocar e a gente se empolgava ali. E assim, nós somos cristãos e nós somos livres.
Eu só acho que ser cristão é ser preso. Não, nós somos livres, né? É muito maravilhoso. E assim, quando eu decidi que eu realmente ia ficar firme, foi quando eu realmente me apeguei com Deus, foi quando essa minha amiga que eu deixei a minha filha, ela me levou pro conselho tutelar e ela ia tirar minha filha de mim. E naquela época eu tava grávida da Esther, da minha outra filha, e assim, aquilo acabou comigo. E por que você deixou a Ingrid com ela? Porque eu queria ficar na doideira. E também eu precisava trabalhar. E assim, você abriu mão da sua filha. Sim. Por causa, né, do eu queria, vício, mas assim, final de semana eu ia ver ela. Eu ficava um pouco com ela, mas eu queria ficar solta. Você queria farma, mas é isso aí. Na verdade, você abriu mão da sua filha. Eu deixei ela lá, né? Abri mão. Só que aí teve uma época que quando eu fui para esse centro de recuperação, ela levou ela 2 vezes para me visitar. Na terceira eu não quis deixar ela voltar. Aí ela falou, ela não vai ficar aqui no centro de recuperação com você porque aqui não é lugar pra ela. Eu falei, a minha filha tem que ficar onde eu tô. E lá podia ficar criança? Podia. E aí foi quando começou o pé de guerra, que ela deixou minha filha porque assim, ela não metia as caras comigo porque ela me conhecia, né? E aí aí eu peguei e falei assim, o problema é casa, então eu vou pra uma casa. Aí me enfiei lá na favela onde o pai da Esther morava. O pai da Esther era o gerente de lá, que morreu inclusive, vai fazer 2 anos. E ela falou assim, não, na favela também não é lugar pra ela, então a gente vai pra justiça. Foi quando ela foi pro conselho tutelar e eles falaram, isso foi no Natal, e eles falaram assim pra mim, você não tem estrutura, porque eu cheguei lá chorando muito, 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 eu só sabia chorar. E eles falaram, você não tem estrutura pra ficar com a sua filha. Aí a Vera contou a versão dela, de tudo que eu fazia. A versão dela não, gente, a versão era verdade. Né? Eu realmente era doida mesmo. E falou só que depois que eu comecei a ver um pouco de maldade. Ela realmente queria pegar minha filha de mim. Ela já tinha 43 anos, o marido dela tinha 24 anos. Ela já não podia ter filho mais e o Natan tinha registrado ela. Porque até nisso eu fui doida, né? Eu, por confiar, deixei ele registrar ela porque ela falava, é importante a presença... O marido da minha amiga. É importante a presença de pai na vida da tua filha e tal, não sei o que, na escola. Eu fui e deixei. Mas na verdade ela se apaixonou mesmo pela sua filha, né? Assim, só que é aquilo. Eu entendi o apergar dela com a minha filha. Porque a gente cria um vínculo, querendo ou não cria. Porém, se ela sempre mostrou pra mim que ela queria o meu bem. E se eu quero o seu bem, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar te ajudar pra você ficar do lado da sua filha. Eu não vou querer tirar sua filha de você. E ela sabia que eu era doida do jeito que eu era, mas eu sempre amei minha filha mais do que tudo. Só que, infelizmente, o vício não deixa a gente enxergar isso. A gente ama, é nosso filho, mas a gente quer também aquilo. E eu não conseguia, assim, eu não sabia que estabilidade era eu estar com a minha filha num lugar onde não tivesse droga, onde eu só pensava assim, minha filha tá comigo, pronto, e acabou. E hoje em dia eu percebo que realmente o centro de recuperação não era um lugar pra minha filha. Não importava o lugar que seja, não. Isso, eu tinha que estar com a minha filha. E eu vou te falar, a Ingrid já entrou em muitas arapucas comigo. Ingrid já foi pro baile comigo, Ingrid... Mas aí eu sofri muito com aquilo. Eu fiquei muito mal, eu chorava e eu não quero minha filha, eu quero minha filha. E eles falaram assim, você vai e você só vai poder ver ela na segunda-feira aqui. E a gente vê como que vai ficar. E ela, você tem pra onde ir? Você tem pra onde levar sua filha? Eu falei, tenho. Que era a casa da minha tia que eu moro hoje em dia, da minha avó que eu moro hoje em dia. E eu falei assim, tenho. E aí foi onde a minha prima chegou. Eu cheguei pra minha filha e falei, olha, eu vou perder a Ingrid. Se eu não provar que eu tenho um lugar pra ficar e que eu tenho família, que eu tenho condições, eu vou perder minha filha. Aí essa minha prima Elisa pegou e falou assim, vamos lá. Ela foi, assinou tudo. Aí eu vim pra casa com a minha filha. E naquele momento eu falei assim... Só que no começo eu fiquei na igreja por medo, tá? Porque eu pensava assim, se eu sair da igreja e vacilar, eu perco a minha filha. Aí com o tempo foi passando, foi aonde eu fui pra visitar só a igreja do pastor. Aí cheguei lá, aí assisti um culto e tal. No final do culto eu aceitei Jesus, assim, voltei pra Jesus. Eu vou te falar, e eu fui com um pensamento assim, ó, eu não vou voltar pra Jesus não, porque eu sei que eu não vou ficar.
Eu vou só ficar visitando a igreja, porque se eu não disser que eu tô na igreja, o conselho tutelar vai saber. Eu vou só visitar. Mas naquele dia eu... Mas é isso, o diabo já sabe, né? Os planos de Deus na nossa vida. E você foi naquele dia com esse pensamento, eu não vou aceitar, porque ele já sabia. E ele sabe, né? A grande obra que o Senhor Jesus tem na nossa vida. Sim. Né? E hoje na igreja você é o ministra, né, Nathalie? Sim, e eu fui me envolvendo aos poucos, eu fui vendo que era totalmente diferente do que eu pensava. E hoje em dia eu sou auxiliar de ministra no Ministério Peniel. E aliás é um ministério que eu me identifico muito, eu sei que aquilo é o meu chamado. Porque quando eu tentei me afastar, eu me lembro que meu pastor falou assim, eu falei, pastor, como que eu sei se o ministério é pra mim? Ele, a partir do momento que Deus faz arder no seu coração. Aí eu me lembro que uma vez eu tava grávida e eu não tava no Ministério Peniel, foi um culto que teve de missões ali no campo. Aí eu sentei e eu vi a Tayane e a Isabela ministrando e eu chorei muito porque eu queria estar ali e eu não podia. E eu falei, aquilo é pra mim. Eu queria tanto estar ali ministrando e eu não posso. Aí foi quando eu peguei, voltei e eu tô aqui. Hoje em dia eu sou auxiliar de ministra da Casa do Senhor. A bombadinha quem vai contar é ela, tá, gente? A surpresa aí que tem. E graças a Deus hoje vai fazer 4 anos que eu tô na IBPM. 4 anos que eu tô na IBPM. E assim, foi ali que eu me achei. E hoje em dia eu posso falar pra vocês que tudo que eu passei até hoje valeu a pena. Com Cristo, tá, gente? Valeu muito a pena. E... E hoje em dia eu vivo na minha casa, graças a Deus eu tenho as minhas coisas. Deus me deu um dom, porque eu não sabia fazer nada. Eu nunca fiz curso, eu não terminei meus estudos, nunca tive minha carteira assinada. E Deus me deu um dom e eu faço tranças. E eu nunca fiz curso para fazer, sabe? E, gente, eu não posso deixar de falar também que Deus botou uma pessoa muito especial na minha vida, que foi a Miriam. E assim, ela apareceu na minha vida quando eu mais precisava. Eu me lembro que eu cheguei na igreja e eu conversei com ela. Nesse dia eu estava sem luz na minha casa, eu não tinha de onde tirar dinheiro para pagar a conta de luz. Eu e minhas filhas estavam dormindo no escuro. Eu não tinha, assim, eu não tinha possibilidade de conseguir quitar e eu tinha vergonha de falar com o pastor. E aí foi assim... A experiência de conhecer a Cristo foi a experiência de conhecer a amizade da Miriam também. Foi isso que ela... Eu me lembro que eu cheguei pra ela e falei assim, deixa eu ficar na sua casa só pra gente dormir. E de dia eu fico em casa. Eu não vou conseguir falar. E de noite a gente vai só pra dormir. Aí ela falou assim, não, eu não vou ficar tranquila de saber que você tá na sua casa, sem saber o que vocês estão comendo, não, você vai pra minha casa, e se eu comer pão, você vai comer pão, se eu comer arroz com feijão, você vai comer arroz com feijão. E eu fui pra casa dela e a Miriam, ela me ajudou muito. E ela pegou um amor pelas minhas filhas, apadrinhou as minhas filhas, né? E assim, eu não tenho palavras pra agradecer tudo que ela fez, sabe? Eu tenho certeza que primeiro Deus, né? Meu pastor também me ajudou muito, mas a Miriam, ela esteve comigo o tempo todo. O tempo todo ela estava ali. E sempre preocupada, amiga, tá tudo bem? Depois que eu fui pra casa, amiga, tá tudo bem? Amiga, vem pra cá e tal, vamos conversar. E assim, ali na igreja também, eu me identifiquei com muitas pessoas me perguntavam como eu tava, sabe? Isso é muito importante. Assim, a igreja, ela de uma forma, ela me acolheu porque a igreja em si não pode ser só a igreja. Tem que ser família e a IBPM é isso, sabe? Eu me senti tão abraçada que quando eu passava por alguma coisa que eu pensava em desistir, Deus sempre estava ali. Eu sabia que Deus estava ali, mas eu também sabia que tinha pessoas que eu podia contar, sabe? E assim, não é porque a nossa igreja não é IBPM, mas é uma igreja que é ali dentro e depois termina o culto também.
Sim. Nós somos igreja, tem que ser em qualquer lugar. E ela nos abraça em todas as áreas, porque eu também passei por algumas coisas e a minha igreja me ajudou muito. Ai de mim, se não fosse Deus, meu pastor e minha igreja. Sabe? E eu me lembro que quando eu cheguei lá, eu falei assim, pastor, pra mim é muito difícil. É muito difícil eu abrir o meu armário e eu não tenho um leite com Nescau pra dar para minhas filhas, sabe? Porque eu cheguei a comer feijão e farinha com as minhas filhas. Porque a gente não tinha nada, sabe? E a dor maior de uma mãe, bom, pelo menos no meu pensamento, não é a maior, porque a dor maior de uma mãe é perder um filho. Mas também você vê o seu filho pedir alguma coisa e você não poder dar. Isso te machuca muito. E eu já fui machucada assim muitas vezes, sabe? E eu falei assim, pastor, é muito difícil pra mim. Eu que vivi na prostituição, sabe? Na prostituição eu tinha dinheiro fácil. E até nisso Deus me honrou, porque eu só fiquei 3 meses. E geralmente quem entra pra essa vida é muito difícil de sair. Inclusive com as pessoas que eu fui estar até hoje, não conseguiram sair. E eu ficava assim, eu ficava sempre naquele pensamento, se me faltar, eu vou lá fazer e daqui a pouco eu tenho meu dinheiro. E quando eu fui para Cristo, eu tomei a decisão de que eu seria dependente de Deus, sabe? E até as pessoas que me abençoaram, me abençoam hoje, eu acredito com toda certeza de que é Deus. É Deus que levanta, é Deus que coloca, é Deus que dá condições para aquela pessoa me abençoar, sabe? E hoje em dia eu falo pra vocês, eu não largo a Cristo. Eu não largo a Cristo, porque às vezes você se pega se perguntando assim, mas eu tô passando por isso aqui, eu tô fazendo isso e isso aqui, ninguém reconhece, sabe? Ninguém vê. Poxa, eu falava isso sempre. Eu moro aqui no meu quintal, eu sempre tive muito problema com a minha família. E eu falava assim, pô, fulano não gosta de mim, ciclano não gosta de mim. Até um dia eu ver que o problema não estava nas pessoas, o problema estava em mim. Porque muitas das vezes, Elisângela, é fácil eu buscar desculpa para os meus problemas em você. Eu sou assim porque a Elisângela falou isso pra mim. Então, por isso que eu sou assim. Mas quando eu reconheço que o problema não está em você, o problema está em mim. E se eu mudar isso daqui? Como é que fica? E eu decidi mudar, sabe? E Cristo me mudou, sabe? E hoje em dia eu posso dizer que eu tenho uma nova vida com Cristo. Eu sou limpa, eu não uso nada, sabe? A única coisa que eu uso é a palavra de Deus para levar para aquele que precisa. E tenho as minhas falhas, como todo mundo tem, sabe? Não pense você que ir para Cristo é não pecar, é não ter falha. Você procura viver uma vida com Cristo para você não errar, para você não pecar. Mas pecar, errar, você vai errar todo dia. Mas o foco que você tem que ter eu vou servir a Cristo. E a partir do momento que você coloca isso na sua cabeça, e eu sou prova disso, você não retrocede mais. Porque né? Você não retrocede. Porque eu tenho esse pensamento, se eu passar por isso daqui hoje, não se compara a tudo que Deus fez na minha vida. Porque eu não tenho que comparar o agora, e sim tudo que Deus fez na minha vida, sabe? E o que Deus fez na minha vida é muito maior do que tudo que eu possa passar hoje. E assim, Nathalie, o que você teria para falar, né, para as pessoas que estão em casa, que vão te assistir, que tem esse vício ou outros, né, que você conseguiu e essa pessoa também pode conseguir também. O que você tem para passar para essas pessoas hoje? Então, o que eu posso dizer para vocês hoje o primeiro passo para você largar o vício é você assumir que você tem um vício. E o segundo passo para você buscar uma força da onde você não usar mais é você conhecer a Cristo. Se você não conhece ainda, eu estou te apresentando hoje. Cristo, ele é um amigo que, quando todos os seus amigos te abandonar, ele sempre vai estar ali, sabe? Quando todos os seus amigos virar as costas para você, ele vai estar ali. Porque eu sou prova viva disso, sabe? Quando ninguém der nada por você, quando você começar a mudar e as pessoas falarem assim, fulano não tem jeito não, como falaram pra mim, fulano vai continuar na droga, você tem que pensar pra você, decidir pra você, eu vou conseguir sim, porque eu posso, porque eu botei isso pra mim, sabe? E a partir do momento que você faz isso, você vai ter força. Busca ajuda não só em Cristo, mas em pessoas que te querem bem,
sabe? Hoje eu te apresento esse Cristo que eu conheci um dia e também te apresento a igreja IBPM, que é onde eu me encontrei. Se você não tem uma IBPM, procura uma igreja próxima a você, sabe? Visita, vai lá, nem que seja por um momento, um domingo, tira esse domingo e vai lá. Eu garanto que você não vai se arrepender, sabe? Hoje em dia eu sou uma mulher, graças a Deus, eu me sinto uma mulher forte, não sinto vontade de usar nada, sabe? Sou mãe de 4 filhos lindos que Deus me deu, sabe? E posso te dizer hoje que se você quer, você pode. E não deixa ninguém dizer o contrário, porque você é príncipe e princesa de Deus. É isso aí. Se você tem que ter força de vontade, porque não adianta a gente estar aqui falando tudo isso e você não ter força de vontade. Tem que ter também, né? Porque eu tive uma experiência dessa dentro da minha casa, né? Quando eu era solteira, né? O meu padrasto, ele era viciado também, sabe? E ele foi muito tempo viciado. E ele teve força de vontade de sair. Hoje ele é uma pessoa limpa, sabe? Então, se você tem vícios, sabe? Você consegue sim. Procura algum lugar para se internar. Tem vários lugares gratuitos que dá para se internar assim, tá? Procura uma ajuda. Não fique sozinho, não passe por isso sozinho, tá bom? E a nossa irmã Thalia, ela era auxiliar de obreiro, né? E ela deixou também, né, essa função, não sei porquê, né? Mas hoje ela falou comigo que meu coração muito alegre que ela tá voltando, né, para ser auxiliar de obreiro. Essa é a bombástica, tá, gente? O segredo revelado aqui. Ela voltou a orar, glória a Deus, sabe? E é isso aí. De auxiliar para obreiro, de obreiro para diaconisa, de diaconisa a pastora. É isso aí, galera. É isso aí, desse jeito. Sei não. Mas, Nathalie, muito obrigada, tá, amiga, por poder Obrigada a você, é um prazer abrilhantar aqui um pouco o meu estúdio, né, com a sua história. Né, eu creio que vai chegar em muitos lares e vai ter muito milagre, eu creio, sabe? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus abençoe a vida das suas filhas, sabe? Que não venha faltar nunca fé na sua vida, Nathalie, porque quando nós podemos perder tudo, nós podemos perder fé em Jesus Cristo, sabe? Porque só Ele é o nosso refúgio, tá bom? Então, muito obrigada, tá? E fica aqui, você que não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreva, tá bom? Que você fique com Deus. Bom, Nathalie? Beijo da onça. Alô, galera do canal Dona Onça. Estamos aqui, né, mais uma vez, né, para gravar mais um vídeo para vocês. Não, já. Olá, galera do Salão Dona Onça. Olá, galera. Gente, eu esqueci isso. Vai, continua. Olá, galera do... Então, vamos conhecer a nossa convidada de hoje. Vem pra cá, Nathalie.